Fala, jovenzinhos, tudo beleza? Professor Everton aqui gravando essa aulinha para que em casa você possa brincar, compartilhar e se divertir com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a química. Jovenzinhos, o professor está com saudade de vocês. Eu estou gravando essa aulinha agora para que vocês possam complementar os estudos de vocês com as leituras que vocês têm feito, com as outras videoaulas que vocês têm acompanhado aí também, tá bom? O material do Poliedro é um material muito bom, que vocês devem usar, aproveitem, vejam aquelas videoaulas, os professores são bons, as explicações são bem bacanas, beleza? Se vocês tiverem algum canal do YouTube também que vocês estão acompanhando, mantenham esse ritmo de estudos, tá? Eu estou gravando essa aula para vocês terem um parâmetro da retomada geral dos conceitos, de tudo que está sendo falado nesse assunto, quais são os pontos principais que vocês precisam lembrar, tá bom? Então a gente vai começar hoje a falar sobre distribuição eletrônica, mas para falar de distribuição eletrônica nós vamos relembrar um pouquinho sobre a estrutura atômica, tá bom? Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre estrutura atômica, tanto o pessoal da manhã quanto o pessoal da tarde, com a professora Suzana, né? Então todo esse assunto já foi trabalhado. Então algumas coisas a gente vai começar a implementar no que já foi falado para vocês. Então, nós tínhamos visto que nós temos no núcleo do átomo prótons e nêutrons e que nós vamos ter em volta do núcleo a eletrosfera onde ficam os elétrons, tá bom? Então, como que eu representei isso para vocês aqui, ó? Nessa região eu tenho o núcleo com os prótons e nêutrons e em volta os elétrons. Mas aqui eu fiz um recorte, peguei só um pedaço da eletrosfera, tá bom? O meu quadro é pequenininho, pegando só esse pedacinho fica mais fácil de vocês enxergarem. Jovens, a eletrosfera ela vai ser dividida em 7 camadas ou em 7 níveis. Você pode encontrar os dois nomes, tá? Camada ou nível. Em cada camada, em cada nível, você vai ter uma quantidade de elétrons, tá bom? Então, nós vamos ter camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou elas podem ser também nomeadas com letras maiúsculas de forma. Então, a camada 1 também pode ser conhecida como camada K. A camada 2 pode ser a camada L. A camada 3 pode ser a camada M. A camada 4 pode ser a camada N. A camada 5 pode ser a camada O. A camada 6 pode ser a camada P também. E a camada 7 pode ser a camada Q. Tá bom? Então, camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou K, L, M, N, O, P, Q. Tanto faz a nomenclatura que você vai usar. Você pode escolher qualquer uma das duas, porque elas vão estar corretas. Tá bom? Agora, em cada uma dessas camadas, jovens, nós vamos conseguir ter uma quantidade máxima de elétrons. Então, a camada K ela vai conseguir suportar no máximo 2 elétrons. A camada L, no máximo, 8 elétrons. A camada M vai conseguir no máximo 18 elétrons. A camada N consegue no máximo 32. A camada O também consegue no máximo 32. A camada P consegue no máximo 18. E a última camada, a camada Q, consegue no máximo 8 elétrons. Tá bom? Então, retomando. Se nós temos um núcleo com prótons e nêutrons, nós vamos ter elétrons na eletrosfera em volta. A eletrosfera ela pode ter no máximo 7 camadas ou 7 níveis, que podem ser nomeados por números, camadas ou níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou podem ser nomeadas por letras maiúsculas de forma, então K, L, M, N, O, P, Q. Tá bom? Então essas são as possibilidades de nome para cada nível ou camada. E cada camada vai suportar um número máximo de elétrons. Camada K, 2, camada L, 8, camada M, 18 elétrons, camada N, 32, camada O, também 32, camada P, 18 elétrons e a camada Q, a última camada, suporta no máximo 8 elétrons. Tá bom? Então, tá aí para vocês o nome das camadas e quantos elétrons cada camada suporta. Jovenzinhos, cada camada vai ter divisões, ou cada nível vai ter subnível, tá bom? Quantos subníveis cada um vai ter? Depende de cada camada, depende de cada nível, beleza? Então,
Então eu vou fazer um esqueminha para vocês agora, para vocês entenderem quais são esses subníveis, quantos elétrons vão ser redistribuídos nesses subníveis e assim por diante. Beleza? Mas você pode fazer uma analogia como que se cada camada fosse a casa desses elétrons em volta da eletrosfera. E cada casa tem seus cômodos, certo? Então cada nível vai ter seu subnível. E cada cômodo comporta um número diferente de pessoas. Cada subnível comporta um número diferente de elétrons. Mas todas as pessoas que estão nos cômodos estão na casa. Ou seja, todas as pessoas que estão nos subníveis pertencem àquele nível. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês quais são os subníveis e nós já voltamos aqui em apenas um segundo. Retornando agora, jovens, para subníveis eletrônicos. Então, ó, quais são os subníveis que existem? São 4. Eles são representados por letras minúsculas de correr. Então, nós vamos ter aqui S, subnível S, ele suporta 2 elétrons. O subnível P, ele suporta 6 elétrons. O subnível D, que suporta 10 elétrons. E o subnível F, que suporta 14 elétrons. Tá bom? Então, como que esses subníveis vão estar organizados dentro dos níveis? Pensem comigo. Quantos elétrons eu disse para vocês que a camada K, ou o nível K, suporta? 2. Então, vou até fazer com uma cor diferente. Ó. A camada K suporta 2 elétrons. Então, quantos subníveis ela precisa ter? Ó, ela precisa ter um subnível S. Concorda comigo? Porque tendo o subnível S, ela já comporta 2 elétrons e o S suporta 2 elétrons. Agora, a camada L, se vocês anotaram aí, ou se vocês estão acompanhando no livro, ela suporta 8 elétrons. Então, para ter ao todo 8 elétrons, eu vou precisar de uma camada S, que suporta 2, e de uma camada P, que suporta 6. 6 elétrons da camada P com 2 elétrons da camada S, ao todo fecham os 8 elétrons. Beleza. Camada M são 18 elétrons. Pois bem, a camada M, portanto, precisa da camada SP, bom, 2 com 6, 8. E mais uma camada D, que tem 10. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Então, eu sei que a camada M vai ter esses 3 subníveis. Agora, a camada N. A camada N, ela suporta 32 elétrons. Então, ela vai ter, obrigatoriamente, então, a camada S com 2, a P com 6, a D com 10. Até aí, fechou 18. Para fechar os 32, eu preciso de um espaço para mais 14 elétrons, que, portanto, vai ser a camada F. Sacaram a ideia? Então, vamos pensar naquela lógica que eu disse para vocês dos cômodos da residência. A residência K. A residência K tem um cômodo, que é o S, que cabe 2 elétrons. A residência L vai ter 2 cômodos. Um cômodo cabe 2 elétrons, o outro cômodo cabe 6 elétrons. E aí dá um máximo de 8 elétrons que ela tem. A residência M, ela vai ter 3 cômodos. Um cômodo suporta 2 elétrons, outro cômodo suporta 6 elétrons e o outro cômodo suporta 10 elétrons. Ao todo, fecham os 18 elétrons da casa M. A casa N de navio, ela vai ter 4 cômodos. Um cômodo suporta 2 elétrons, o outro cômodo suporta 6, o outro comporta 10 e o outro comporta 14. Somando os elétrons de cada cômodo, ela vai ter ao máximo 32 elétrons. Sacaram a ideia? Então essa vai ser a divisão. Cada camada vai ter subcamadas, ou cada nível vai ter um subnível. Tá bom? Eu vou fazer com vocês agora um exemplo de como que nós podemos organizar essas informações, tá bom? Primeiro, como que eu represento quantos elétrons tem e assim por diante em cada camada e tal. Eu vou fazer isso a partir de um exemplo de um elemento qualquer da tabela periódica, mas como o nosso objetivo, por enquanto, é entender como eles estão organizados, vou pegar elementos que têm um número atômico pequenininho, que é para a gente entender essa lógica de distribuição.
Depois a gente pega os elementos mais sofisticados para a gente poder brincar um pouco mais, beleza? Então, mais um segundo eu peço para vocês de intervalo. Voltamos agora, jovenzinhos, com um exemplo que é o exemplo do cálcio. Só antes, ó, como que eu faço para representar o subnível? Então, ó, eu vou colocar assim, o subnível S, e o número de elétrons que estão presentes nesse subnível, nós vamos colocar com um sobrescrito aqui, tá bom? Então, o subnível S com 2 elétrons, subnível P com 6 elétrons, subnível D com 10 elétrons, e por último, subnível F com 14 elétrons. Então, vamos pensar aqui no exemplo do cálcio. Vou pensar primeiro por camadas, tá bom? Então, o cálcio tem número atômico 20. Eu estou pensando no átomo do cálcio. Então, eu sei se ele tem 20, número atômico 20, tem 20 prótons e, consequentemente, também 20 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 20 elétrons nas camadas, beleza? Jovens, primeira camada é a camada K. Então, nós vamos ter na camada K. Quantos elétrons a camada K suporta? 2. Então, eu sei que eu tenho 2 elétrons. Depois da camada K, eu tenho a camada L. A camada L suporta 8 elétrons. Depois, fechamos 10, tem que ser 20. A camada M, jovens, ela suporta quantos elétrons? 18 elétrons, né? Então, aqui, na minha camada M, eu tenho que fazer surgir 10 elétrons, sendo que ela suporta 18, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui 2 com 8, 10. 10 elétrons na minha camada M, tá bom? E aí eu vou, então, distribuindo os elétrons e chego na camada M. 2, 8, 10. Chegamos à distribuição por camadas. Agora, pensem comigo. Eu vou olhar agora para as subcamadas, subníveis. A camada K, para ter 2 elétrons, precisa só de um cômodo, que é o cômodo S2. A camada L, ela precisa de 8 elétrons, então 2 cômodos. Ela precisa do S2 e do P6. A camada M, jovens, para suportar os 10 elétrons, ela precisa da camada S2, a camada P6, ixi, fechou 8. E eu falei para vocês que tinha que fechar 10, concordam comigo? Então, antes de preencher essa minha camada próxima aqui, que seria a camada D, vocês devem estar pensando comigo, com 2 elétrons aí, para fechar os 10, antes disso acontecer, nós vamos preencher a nossa camada N com 2 elétrons. E, portanto, aqui ficam 8. E aqui eu vou ter o meu apartamento, o cômodo da minha casa, com 2 elétrons. Beleza? Então, a minha distribuição eletrônica fica camada LS2, KS2, LS2P6, MS2P6 e NS2. Mas, professor, por que não vai ficar o D10, que seria o máximo, com os 2 elétrons que estão faltando? Cenas dos próximos capítulos, jovenzinhos. Nós vamos entender por que isso acontece. Por que aqui nós não fechamos com os 2 elétrons que faltam, tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Mas por que eu estou fazendo esse passo a passo com vocês? Para vocês irem entendendo a lógica que você usa. Olha para a camada e depois que você distribui os elétrons na camada, você olha para a subcamada. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas eu quero entender por que não foi para a camada D. E aí nós vamos fazer a explicação, jovens, através do diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling foi o cara que organizou isso aqui para a gente conseguir entender quando que eu vou usar essa camada D e quando que eu não vou usar essa camada D. Quando que eu vou usar a camada S da casa seguinte, da camada seguinte ou nível seguinte. Belezinha? Jovenzinhos, nós fechamos então essa aulinha aqui e a nossa próxima aula vem com a explicação. Por que acontece então essa forma de distribuição. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo restinho de dia para todos. Me dê um tchau bem bonito e tchau, jovenzinhos. Até a próxima.